Sergeant. I got as far as the doorway. I didn't. Yeah, don't go in. This is a murder scene. Decapitation. Uma jovem de apenas 21 anos, que tinha casado há apenas 4 meses, foi encontrada de um jeito que perturbou até mesmo os investigadores, de tão brutal. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário. Não esquece de compartilhar esse vídeo aqui com os amigos e também de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! No início de 2020, os jovens Jared Dicus e Andy Dias se encontraram pela primeira vez. Andy trabalhava em uma única loja em Magnolia, no Texas. Uma loja modesta, no meio do nada, onde rostos familiares faziam parte do ritmo diário. Jared estava sempre por perto, vagando por aí. Na época, Andy tinha apenas 20 anos. Ela havia se mudado recentemente da Nicarágua para os Estados Unidos. No início, ela morava com a tia, que morava na mesma rua que a família de Jared. E assim, de repente, suas vidas se entrelaçaram silenciosamente. Sua mãe, que permaneceu na Nicarágua, lutava contra um câncer, e Andy trabalhava incansavelmente para enviar dinheiro para o tratamento dela. Isso muitas vezes significava manter 2 empregos. Ela adorava malhar e compartilhava sua paixão online. Postava vídeos motivacionais de suas jornadas fitness, espalhando energia positiva e acompanhando seu progresso como um diário digital cheio de esperanças. Em algum momento, Jared anotou. Ele e Andy tinham mais ou menos a mesma idade e, no início, suas conversas eram apenas as habituais idas e vindas entre um cliente e um caixa. Mas logo, eles começaram um relacionamento. Pessoas próximas dizem que as coisas aconteceram muito rápido. Talvez fosse porque Jared se apaixonou profundamente por Andy. A família dele disse que ela entrou na vida dele como uma luz, cheia de alegria e vida. O noivado aconteceu rapidamente, e em outubro daquele mesmo ano, poucos meses depois de se conhecerem, eles se casaram. Foi um casamento simples no cartório, apenas com os 2 jovens apaixonados, prontos para começarem uma vida tranquila juntos. Após o casamento, Andy se mudou para uma pequena cabana de madeira atrás da casa dos pais de Jared. Pouco depois de Andy se mudar, as coisas começaram a mudar. Jared tratava uma guerra interior. Drogas e álcool não eram apenas hábitos ocasionais, eram um estilo de vida profundamente enraizado nele, e só piorava. Apenas um mês após o casamento, em novembro de 2022, Jared foi preso por dirigir embriagado. Mas não parou por aí. Assim que ele foi detido, perdeu completamente o controle, ameaçando os policiais, socando paredes e janelas. Ele era um homem perigoso, e a partir daquele momento, as pessoas ao seu redor começaram a sentir que algo estava mudando naquele homem. No trabalho, a sempre pontual Andy começou a chegar atrasada. Seu brilho, aquela energia vibrante estava desaparecendo. Algo dentro dela estava se apagando. Às vezes ela mencionava Jared, mas apenas vagamente. Ela não gostava de falar sobre o que estava acontecendo. Então, aqueles que se importavam com ela nunca sabiam exatamente o que estava acontecendo. Mas nas redes sociais tudo isso era muito diferente. Ela sempre postava fotos com ele e ele deixava comentários dizendo que a amava, deixava emojis. E parecia, para quem via de fora, que o relacionamento deles era perfeito. Mas não era. Semanas antes do Natal, Ruth, a gerente da loja, notou que algo em Andy havia mudado. Ruth não conseguia definir exatamente o que era, mas ela simplesmente sabia que a garota brilhante e vibrante não era mais a mesma. Então, ela convidou para uma conversa séria e, finalmente, Andy falou o que estava acontecendo. Ela admitiu que as coisas em casa estavam desmoronando. Ruth ficou chocada com o quanto Andy revelou. Ela confessou que Jared havia mudado depois do casamento. Sua gentileza havia desaparecido, e seus ciúmes
estava se tornando sufocante. Pior ainda, a polícia já não era estranha naquela propriedade. Após o casamento, policiais foram chamados para lá diversas vezes. Todos os relatos ligados à violência doméstica de Jared contra Andy. Mas apesar de ser vítima, ela ainda o amava, profundamente. Ela se esforçava tanto para manter a vida deles juntos, mas Jared já não se esforçava mais. Ele não estava procurando ajuda, estava fugindo. E quanto mais se afogava em drogas e álcool, mais a realidade se transformava em raiva e ilusão. No início de 2023, algo pesado tomou conta dele. Jared pegou o telefone e ligou para a emergência. De uma forma estranha e distorcida, soou como um pedido de ajuda, mas ninguém conseguiu o ajudar. Naquela primeira ligação, Jared disse que não estava se sentindo bem porque tinha usado drogas. Mas quando a atendente da emergência repetiu, "Você disse drogas?", ele imediatamente voltou atrás. "Não, mas preciso de uma ambulância." Então ele ligou novamente, ainda ansioso, ainda perguntando se havia ajuda a caminho. E mais uma vez ele confessou, "Eu usei um pouco, usei algumas drogas." Mas nenhuma ajuda foi enviada. Yes, What we're ma'am. trying to go ahead. I did a little bit of drugs and I need help. Paul Boulevard. Okay. Hollow? Yes. Okay, and what's the problem? I just don't feel well. Okay, and you said you took drugs? No, ma'am. I'm completely sorry. I don't know why I called. Jared se sentia ameaçado pela presença online de sua esposa, pela atenção que ela recebia, pelos comentários, pelas curtidas, e isso o estava perturbando. Ele odiava quão visível ela era. Jared também tinha ciúmes porque ela trabalhava em uma loja e, é claro, ela era simpática com as pessoas, e isso se tornou uma briga frequente entre eles. O humor dele oscilava constantemente. Calmo num dia, furioso no outro sem motivos. No dia 11 de janeiro de 2023, um pai ligou para a emergência e disse que sua nora tinha sido morta. Seu filho, disse ele, estava deitado no chão, soluçando, mentalmente perturbado. Apenas 2 dias antes, o próprio pai o tinha levado até o hospital porque seu filho estava ouvindo vozes, mas os médicos disseram que ele estava bem. "Há algo errado com meu filho. Por favor, venham logo", disse o senhor no telefone. Quando os policiais chegaram, encontraram um casal de idosos esperando do lado de fora, em uma propriedade a cerca de 80 quilômetros de Houston, em Magnolia, no Texas. Rodney Dicus e sua esposa estavam abalados. Disseram à polícia que seu filho, Jared Dicus, havia voltado para casa naquele dia, mas algo nele parecia estranho. Ele morava nos fundos da propriedade com sua esposa Andy. O filho fez um comentário estranho antes de se dirigir para sua própria casa. Seus pais até tentaram ignorar, acreditando que ele apenas teve um dia difícil. Mas Rodney ficou com uma sensação muito ruim e decidiu ir atrás do filho. O que ele encontrou jamais sairia de sua memória. Quando os policiais entraram na propriedade, encontraram um terreno grande e bagunçado. No fundo do terreno havia uma pequena cabana de madeira e um dos policiais estava com sua câmera corporal gravando. So where's the body? So, In there? Yeah, if you step up on the third ladder out there, step you can peek right in and see. I didn't get any further than that. Up here? Yeah. Dentro daquela cabana, o que os policiais encontraram parecia algo saído de um filme de terror. As paredes estavam inacabadas, com madeira crua exposta em vários pontos. Um velho aparelho de ar-condicionado se projetava desajeitadamente através de uma tábua de madeira. Tudo no lugar parecia estranho. Em um canto, um colchão manchado estava sobre alguns pedaços de madeira, mais como uma plataforma temporária do que uma cama de verdade. Pequenas gotas de sangue estavam respingadas na parede. O chão estava pegajoso com manchas escuras e pegadas ensanguentadas formando trilhas confusas de uma ponta a outra. Perto da cama improvisada, num canto escuro do quarto, estava o corpo de uma jovem. O que deixou os policiais perturbados foi que sua cabeça estava faltando.
Logo depois, o corpo foi identificado como de Andy Dias, de 21 anos. Os investigadores entraram e examinaram cada centímetro. Mas, mesmo da porta, uma coisa estava clara. Andy morreu instantaneamente. A violência foi brutal. Havia sangue por toda parte, no chão, nas paredes, nos móveis. Tudo estava encharcado. Não havia dúvidas. Não foi um acidente e não foi um ataque certeiro e planejado. Foi uma explosão de fúria. Seu corpo também estava coberto de ferimentos à faca. No chão, uma faca da cozinha ensanguentada foi encontrada e foi identificada como a arma do crime. Logo, os policiais perceberam que a cabeça de Andy não estava na cabana. Eles decidiram então dar mais uma verificada no local e por fim a encontraram dentro do banheiro da cabana. Até os policiais mais experientes congelaram e também ficaram chocados porque Jared, depois de cometer um ato tão brutal, não fugiu. Ele não se escondeu. Deu alguns passos e foi até a casa dos pais, caiu no chão e começou a chorar. Foi lá que os policiais do condado Weller o encontraram e o prenderam, pelo assassinato da própria esposa. Uma parte do corpo dela estava desmembrada e a residência estava coberta de sangue. Uma cena horrível, disse o xerife Guidry em uma coletiva de imprensa após o crime. A partir daquele momento, os detetives começaram a juntar as peças do que aconteceu dentro daquela cabana, e cada vez o caso ficava pior. Os investigadores acreditavam que Andy havia sido morta um dia antes do pai de Jared fazer aquela ligação para emergência, o que levantou uma questão crucial. O que Jared fez naquelas horas após o assassinato? Em uma cidade pequena como esta, a notícia se espalhou rápido, e não demorou muito para que os funcionários da loja, a mesma loja onde Andy trabalhava, contassem aos detetives algo assustador. Jared tinha aparecido na loja no dia seguinte, por volta das 11h40, horas depois do assassinato. Imagens de segurança mostraram ele entrando na loja. Ele foi direto até a geladeira, pegou uma cerveja e saiu, sem pagar. Outra câmera o flagrou do lado de fora, parado ao lado de um carro, abrindo a lata e tomando um gole. Então ele entrou no carro e foi embora. Nenhum sinal de que tinha acabado de assassinar sua própria esposa. Após a prisão, Jared confessou quase imediatamente, sem um longo interrogatório, sem negação. Eu a matei, disse ele. Não havia mais dúvidas para os detetives, mas na verdade, mesmo sem a confissão, as evidências falavam por si. Tudo havia sido encontrado ali mesmo, na cabana. Ainda assim, uma pergunta persistia. Por que ele fez isso? Mas ninguém sabe dizer ao certo. Algumas pessoas acreditam que na noite do crime, Andy pode ter recusado uma investida sexual e Jared enlouqueceu, mas isso não foi confirmado. Assim que o caso entrou no sistema judicial, a fiança de Jared foi inicialmente fixada em $500 mil. Os promotores imediatamente solicitaram um aumento. Por fim, o juiz aumentou a fiança para $1 milhão, citando a brutalidade da cena. Isso levou a outra pergunta fundamental. Qual era o estado mental de Jared? Psiquiatras designados pelo tribunal o avaliaram, e a conclusão foi unânime. Jared era mentalmente competente. Seu remorso, suas ações, tudo indicava pela consciência. Ele sabia o que tinha feito. Ele compreendia as consequências e estava apto a ser julgado. A notícia do assassinato se espalhou rapidamente, não apenas naquela pacata cidade, mas por todo o país. Do lado de fora da loja onde Andy trabalhava, as pessoas deixaram flores, velas e ursinhos de pelúcia. Uma pacata cidade rural, antes orgulhosa de sua calma e tranquilidade, havia se tornado a notícia de uma tragédia nacional. Os moradores locais ficaram abalados. Sim, apenas 4 meses após o casamento, Jared se transformou em outra pessoa. E justamente quando os promotores se preparavam para um longo julgamento, algo inesperado aconteceu. Jared aceitou um acordo. Sem advogado de defesa, ele se representou e, ao assinar esse acordo, abriu mão de tudo, do direito de apelar, de argumentar e de se explicar. A família de Andy, devastada pela dor, concordou. Em 31 de julho de 2024, o juiz proferiu a sentença: 40 anos de prisão. E ele não terá direito à liberdade condicional até 2043. Se cumprir a pena integralmente, sairá da prisão aos 63 anos.
O condado de Weller não tolera violência doméstica, disse o promotor criminal do condado, Sean Whitmore, em um comunicado. Crimes hediondos como este não ficarão sem respostas. Buscaremos justiça para as vítimas de violência doméstica e enviaremos uma mensagem aos criminosos de que aqui lutamos por nossas vítimas. Após o assassinato, a família de Andy se deparou com uma realidade de partir o coração. Não tinham dinheiro nem para enterrá-la. As finanças sempre foram apertadas. Na verdade, Andy trabalhava em 2 empregos só para ajudar a cobrir os tratamentos do câncer da mãe. Comovida com a história dela, a comunidade se uniu e criou uma página no GoFundMe. Amigos, parentes e até mesmo desconhecidos arrecadaram mais de $20 mil. Pouco tempo depois, uma vigília à luz de velas foi realizada em um pequeno parque perto de sua casa. As pessoas apareceram com flores, bilhetes e velas. Aqueles que conheciam Andy disseram que palavras não poderiam descrevê-la. Ela era cheia de vida, cheia de sonhos. Uma vizinha lembrou. Toda vez que você entrava na loja, não importava o tipo de dia que você estava tendo. O sorriso dela iluminava tudo. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso terrível. Imaginar que ela estava casada há apenas 4 meses e tudo isso aconteceu. E a gente nem sabe o motivo desse crime tão terrível, mas que bom que a polícia conseguiu resolvê-lo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.